Boa noite. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Quem vai ser o primeiro a subir? Dai, tá me ouvindo? Os irmãos estão me ouvindo? Quem está me ouvindo, diga amém. Diga, estou ouvindo, pastor. Sei que o áudio atrasa um pouquinho. Estão todos ouvindo? Tá me ouvindo então? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Respondam se estão me ouvindo, por favor. Então, olha só. Cadê o Thiago? Sobe aí, Thiago, o teu oi aí. Se todos estão me ouvindo e quando o Thiago entra tem problema, eu não sei o que é que está acontecendo, então. Porque, na verdade, não era para travar, não é um impedimento mesmo. Pai, em nome de Jesus, poderoso nome de Jesus, Senhor. Eu já orei antes de começar essa live, nós já falamos, eu creio que no mundo espiritual o inimigo está tentando, Senhor, contra as nossas vidas, mas eu dou uma ordem no nome de Jesus, que ele não venha calar a voz nem minha, nem do pastor Tiago, Senhor, porque nós vamos ser boca tua aqui, Deus, para podermos falar sobre libertação, sobre transformação, e o teu nome vai ser glorificado. Então, no nome de Jesus, eu dou uma ordem agora, saia daí, demônio. Demônio mudo, em nome de Jesus, vai sair daí agora, não vai ficar nesse lugar não, vai sair dessa linha, vai sair dessa live, vai sair dessa linha espiritual em nome de Jesus, e o nome de Deus vai ser glorificado para a glória de Deus em nome de Jesus. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Me ouvindo? Digam amém. Alô? Tá me ouvindo? Não te ouço. Vou tirar o fone. Tá me ouvindo? Mas eu não te ouço. Não consigo te ouvir. Tira o seu. Tira o seu fone. Desconectou o seu fone? Então fala. Batalha, varão. Nesta terra. Tô ouvindo agora. Batalha travada é. Agora eu tô ouvindo. Nessa terra. Tu mexeu onde aí? Batalha travada é. Nessa terra. Tá ouvindo agora, varão? Agora eu tô. O que tu mexeu aí? Sai da linha, capeta, porque nós vamos meter fogo em vocês, tudo, velho. Pensando que nós não vamos, não, Tiagão? Fala. Deixa ele. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Só Estão todos vitória. me ouvindo agora aí? Agora foi, glória a Deus. Foi? Quase fui tomado aqui no manto. Eu já estava pronto, meu irmão, para mandar fogo já. Falei, sai. Eita. Amém. Queridos, olha só, Glória a eu já li o Deus. texto de Marcos, né? Eu já li o texto de Marcos aqui por 2 vezes. Vocês estão conseguindo me ver ou minha cabeça está sumindo? Como é que tá aí? Sua testa tá. Levanta mais um pouco. Isso. Melhorou? Menos, menos. Aí, parou. Aí. Aí, parou. Melhorou? Agora sim. Pronto. É isso aí. Ufa! Vamos lá. Pastor Tiago, é uma honra poder recebê-lo aí na nossa live, né? Você está conosco, né? Aí do Rio de Janeiro.
aqui para São Paulo. Glória a Deus por sua vida. É uma honra mesmo, meu irmão. Eu tenho um amor muito grande por sua vida. Você é um parceiro, é um irmãozão, não é? Eu gosto muito de você. Creio muito assim que Deus tem te usado com muita graça para resgatar vidas, para transformar vidas. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Eu sei também que tudo Amém. isso que aconteceu antes de nós entrarmos foi de fato um impedimento. Eu já tinha orado antes, falado assim: Senhor, visita a linha espacial que tem entre aqui e o Tiago, no Rio de Janeiro, impeça toda e qualquer manifestação do inferno, tanto aqui quanto na casa dele. Mas o Amém. bicho é astuto, varão, ele Ele tenta. é. Às vezes as pessoas podem até olhar e falar: ah, esses pastores estão malucos, estão Não, chapados, não. mas não, a gente sabe que é batalha, porque o que Deus vai desenvolver aqui através da tua vida vai ser algo muito precioso, não é? Então, sem perca de tempo, vamos lá, se apresenta aí, quem é você, pastor Tiago Carvalho. Graça e paz, boa noite a todos. Meu amigo, quero falar também que eu te amo muito. Você é bênção, você, sua esposa Cris, pastora Cris. Amo vocês demais, ó. Já moro aqui no meu coração. Pastora Andréia também, que entrou aí, já deu um oi, também amo demais, essa mãezona. E eu me chamo Tiago Carvalho, sou pastor do Ministério Berseba, aqui na comunidade do Andaraí, no Rio de Janeiro. E estou aí somando, fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho, dizendo que Jesus é bom, ainda salva, liberta e cura, e o diabo não presta. Saudades, Cris. Ô irmão, essa voz dele aí, ele fica imitando para falar com a gente, viu? Nada disso. Para com Ele isso. sempre que tem, ele vai querer falar, ele fica, porque eu sou de Berseba. Amém. Pastor Tiago, a semana inteira aí nós Fala colocamos aí comigo. um folder falando a respeito do Senhor. O Senhor Sei, tem sido muito usado para falar sobre libertação infantil, não é? Sobre sim, abuso sexual. Eu conheço a sua história, não é? Conheço a sua história bastante. O Senhor nós já tivemos a oportunidade de falarmos muito. O Senhor já me contou muitos detalhes e eu achei muito precioso. Nós conversamos um pouco a respeito do que Deus fez na tua vida, não é? Então eu queria começar te fazendo uma pergunta. fica à Hoje nós vontade. vemos dentro da igreja muitas pessoas que se separam, não é? Os cristãos hoje eles têm menos compromisso do que muitas pessoas que estão no mundo a despeito de casamento. Eu não quero generalizar e dizer toda a igreja, mas hoje o índice de divórcio dentro da igreja é uma coisa alarmante. As pessoas trocam de casamento, não é? Pastores, obreiros, membros da igreja, como se estivessem trocando de fato de camiseta. Ah, deu um tempo de Verdade. uso, agora eu não quero mais. E a minha pergunta é a seguinte: essas pessoas constituem uma primeira família, não é? Eles têm filhos, ele tem seu filho menino, sua filha menina, e com o rompimento desse elo do casamento, existe uma orfandade, ou de pai ou de mãe, não é? Porque aquela criança ela vai acabar aquela família. Então, assim, por exemplo, a família Souza Gregório, que era a minha, quando meu pai e minha mãe se separou, eu deixei de ser daquela família, porque agora eu era parte dos Souza e a outra parte dos Gregórios. Então eu tinha um pai e uma mãe, mas eu não tinha mais uma família. E isso, o senhor acha que pode trazer alguma consequência para a vida de uma criança? Por exemplo, a falta da paternidade lhe causou algum prejuízo? Bom, nesse caso a gente sabe muito bem que quando um casal se separa, divorcia, a gente sabe muito bem que o exercício da maternidade e da paternidade, ele não vai ser tão eficiente quanto era antes. Vai haver uma debilidade, até porque Deus não criou uma família para a família ser destruída. Então, de qualquer forma, alguma área não vai ser tão eficiente. Geralmente é a área da paternidade, mas geralmente há uma carência em alguma área, seja da maternidade ou seja da paternidade, e a criança ela arca assim com consequências bem severas. E geralmente a parte que fica mais dificultosa de exercer a função é a paternal. E por causa disso, abrem-se brechas na vida da criança, de carência, de rejeição, de complexo de inferioridade, porque o pai é para poder exercer um ofício contínuo, diário, de relacionamento com a criança. A sua paternidade tem vários tipos de atributos.
E sabemos que por conta dessa ausência, por conta desse rompimento, não vai ser mais tão efetivo quanto antes, e por conta disso vai gerar sim uma orfandade espiritual, que é o distanciamento. Ele vai ter ele vai ter o pai, mas ao mesmo tempo ele vai sofrer principalmente de rejeição. E a rejeição ela pode abrir portas para vários tipos de atuações malignas vir sobre a criança. Isso aconteceu, eu queria exatamente, eu fiz essa pergunta, já para que o senhor pudesse contar o que aconteceu com o senhor com a falta de paternidade. Quais foram os problemas que o senhor teve por conta da ausência do pai? Bom, o que que acontece? Eu me lembro, eu tenho memória até de quando eu tinha 3 anos de idade, por incrível que pareça. Então eu me lembro que 3, 4 anos, até os meus 5 anos de idade, meu pai era muito presente. Eu me lembro quando ele me levava para um mercado perto da minha casa que se chamava Mais 500, me botava na carcunda dele, ia lá todo domingo, era isso, era lei. Eu me lembro que ele me dava banho, eu me lembro de que ele dava comida, eu me lembro que ele me levava para passear, fazia cosquinhas, então eu tenho inúmeras lembranças disso. Só que de repente, eu já tinha 5 anos, meu pai ele começou a ficar ausente, ele começou a trabalhar como taxista e ele começou a ficar ausente por causa disso. E por causa disso, né, comecei a sentir falta e ao mesmo tempo a minha mãe começou a ficar muito nervosa e muito agressiva por causa dessa ausência. Mais tarde, com o avanço da idade, eu descobri que ele mal começou a trabalhar como taxista, ele arranjou uma amante. E por causa disso, ele começou a se distanciar da família. E as poucas vezes que ele vinha, tinha muita briga, muita agressão. E ele deixou a gente passando muita necessidade, porque ele era a fonte de renda da nossa casa. Então isso abriu brecha para ter violência dentro da minha casa, agressão, violência psicológica, emocional, física também, o medo, a solidão, o abandono, a rejeição. E por conta disso, outras pessoas entraram na minha casa. Eu fiquei doente por causa disso. Eu tive um problema de pele, comecei a ter problemas Por respiratórios. saudade do pai. Exatamente. O sistema nervoso também, porque ele toda vez que ele vinha era agressão, muita agressão. Entendeu? Tinha muita briga entre eles. Então, imagina você quando vê seu pai não te trata com carinho, não te dá atenção, você fica dias sem ver seu pai. E desculpa, e quando ele aparece é briga. É briga até o ponto do próprio pai e a própria mãe puxarem faca, é sangue, é vizinho entrar dentro da casa e ter que ir para casa dos outros correndo. E foi só isso. Então, por causa disso, eu comecei a ter problema de pele. Se não me engano, era eczema, era tipo uma lepra, né, no meu braço. E eu comecei a ter problema respiratório. E médico nenhum descobria a fundo o que que era. E minha mãe me levou para o centro espírita com a finalidade de buscar a cura e ao mesmo tempo com a finalidade de trazer meu pai de volta. Então, através disso, lá no centro de Macumba falaram que eu era médium, que tudo que estava acontecendo é porque eram os espíritos reivindicando que eu raspasse a cabeça. Só que minha mãe não aceitou de eu raspar a cabeça pelo fato de eu ser muito novinho. Então eles fizeram um acordo de todo mês eu estar indo lá fazendo rituais no meu corpo, tipo para poder acalmar as entidades, para poder dar um tempo que lá na frente foi feita a promessa de eu raspar a cabeça. E nisso passou-se 2 anos, esse vai, não vai, vai, não vai, meu pai vai pro centro de Macumba, vai para lá, vai para cá, meu pai vem, meu pai vai, e a agressão, minha mãe ficou muito violenta e agressiva com a gente. Ao mesmo tempo, a nossa mãe não dava mais atenção pra gente, tratava a gente mal, a gente começou a ter que arrumar a casa, toda a função de limpar a casa, de organizar, de guardar, dobrar roupa, tudo isso começou a recair sobre mim e sobre a minha irmã. E nesse inteirinho a minha mãe abriu um bar na minha casa. Minha mãe e meu pai, né, abriram um bar, ele vinha final de semana, e final de semana era fazer bar e charme. Todo final de semana foi onde eu aprendi a cozinhar, porque eu ajudava minha mãe a fazer frango assado, mocotó, angua baiana, ela fazia baile de rua mesmo, fechava a rua. Toda sexta, sábado e domingo era isso. E começava cedo, na minha Certo. casa botava mesa de jogo, todo mundo jogava, sueca, todo tipo de jogo de baralho, né? E tá esse vai e vem para Macumba, faz rituais,
bota roupa e fica 3 dias dormindo em cima de esteira. Todos esses procedimentos, todo mês eu tinha que estar lá. E 7 anos de idade abriu essa barraca, né? E minha mãe coloca um rapaz para poder trabalhar nessa casa, para poder trabalhar. Então, no final de semana, minha mãe e ele ficavam mais atuantes, né? Minha mãe foi trabalhar com política, final de semana fica mais atuante, e ele trabalhava como taxista na semana, e final de semana tacava no bar. E na semana ela colocou um rapaz para poder tomar conta. E esse rapaz tomava conta de mim e da minha irmã, e esse rapaz me estuprou quando eu tinha 7 anos de idade, né? Foi a primeira vez que você sofreu violência sexual. Isso. Ele abusou de mim, ele lutava judô e ele começou a me dar aula de judô. E quando eu dei por mim, tirou a roupa e mandou tirar minha roupa também, ele me levou para um canto que do lado tem a barraca e do lado era onde era o quarto da minha avó, virou um depósito de cerveja. Aí do lado ele pegou, me levou atrás das caixas de cerveja e fez o que tinha que fazer comigo. Foi um ano passando por isso. E eu durante Dos esse 7 aos ano, 8, dos 7 aos seus 8 anos, ele passou isso, abusando de você. isso, E isso. depois você sofreu algum outro abuso? Sofri. E nesse interim, desse um ano, é uma coisa que eu até esqueci de contar. Ele pegava as roupas da minha mãe, botava no meu corpo, mandava eu desfilar para ele, ele mandava andar de salto. Então ficou um ano desse comportamento. Aí quando, depois de um ano, ele saiu. Entrou outro rapaz. E esse outro rapaz, ele fez a mesma coisa. Entendeu? Aí teve mais dois também, que eram conhecidos dele na rua, que fizeram a mesma coisa comigo. Então, dos 7 até os 10 anos de idade, foram 4 homens que abusaram de mim. E esses abusos nunca foram consentidos. Só comecei a consentir, a deixar lá para os 9, 10 anos de idade. E Que como é que foi comecei... isso aí? Não, eu não, eu comecei a consentir, eu já deixava. Porque o que acontece? Eu comecei esse, dos 7 a 8 anos, eu tinha medo, mas não sabia porque que eu estava fazendo aquilo, mas eu tinha muito medo. E quando eu fui ver, eu estava fazendo, né? E o que eu ouvi era para poder calar a boca, não conta para sua mãe, isso é só não, sua mãe vai te espancar. E como minha mãe era agressiva e me batia muito, o primeiro molestador era, se tu contar para tua mãe, você vai morrer, que a tua mãe vai te bater muito. Então eu tinha medo de apanhar da minha mãe e eu me submetia. E também, querendo ou não, eu adquiri uma dependência emocional, porque era ele que me dava banho, era ele que me colocava para poder comer, era ele que fazia o dever de casa, me ajudava a fazer o dever de casa, era ele que me dava atenção. E quando foi ver, eu já estava lá. Aí teve o segundo abusador, e o segundo abusador, ele tinha conhecimento, saiu ele, entrou outra pessoa para trabalhar na barraca, ele fez a mesma coisa, e entrou mais 2 homens que trabalhavam na rua mesmo, sabe? Um dia eu estava brincando de pique-esconde, eu me escondi no galinheiro, eles dois já estavam lá. Eles também estavam brincando comigo no pique-esconde, e eles falaram, eu sei o que fulano faz, e mandaram eu fazer os negócios, o que tinha que fazer, e eu fiz. Então, lá para os 9 anos de idade, 10 anos de idade, já começou a ser voluntário da minha parte. Principalmente 10 anos de idade, Você começou a ser voluntário. Não era mais abuso, eu já me entregava mesmo. Tanto aí com 11 anos de idade, eu já comecei a ser mais ativo. Era eu que me insinuava, era eu que procurava, era eu que ia atrás de outras pessoas na rua também, de outros homens na rua também, com 10 anos de idade. Que mesmo eu com 10 anos de idade, eu tinha uma mente muito corrompida. Eu tinha um desejo muito desenfreado. Comecei a ter. E você ainda frequentava com essa idade de 10 anos, pastor Tiago, centro espírita? Frequentava, porque tinha que me levar. E Tinha que me você já levar. recebia as entidades já ou não, com 10 Não, anos? nessa idade não. O que eu ia para poder tomar banho, para poder fazer os rituais que são chamados de ebó, para poder fazer os jogos de búzios, para poder fazer os despachos, eu ia para poder fazer tudo isso, né? Os procedimentos, entendeu? É alimentar a cabeça, que dizem lá, os procedimentos internos que tinha que fazer. Aí é quando eu fui fazer 10 anos, o meu pai foi embora de vez de casa e depois de um mês entrou meu padrasto.
né? E as agressões pioraram, porque o meu pai saiu e minha mãe colocou meu padrasto dentro de casa e ela me obrigou a chamar ele de pai. E eu falei que eu não ia chamar ele de pai, porque ele não era meu pai. Aí que as agressões pioraram muito, muito mesmo. Eu levava sequências de tapa na cara e levava surra mesmo para poder chamar ele de pai. E eu não chamava ele de pai, eu tinha ódio dele. Porque saiu meu pai e entrou um homem que eu nem conhecia, entendeu? E a situação E ficou. você já tinha 10 anos, né? Já tinha 10 anos e assim, eu comecei a virar tipo o empregado da casa, porque eu tinha que passar roupa, eu tinha que. Minha avó. Aí nesse tempo a minha avó voltou para casa, que minha avó já morava lá em casa. Aí quando eu fiz 7 anos, a minha avó saiu lá de casa, né? Depois de um tempo ela voltou e começou a assumir a barraca. E minha mãe ficou mais atuante ainda no serviço da política. Foi onde ela ficou de vez, no serviço da política. E eu ajudava a fazer, ela tinha uma equipe de mais de 20 homens. E eu ajudava a minha avó a fazer comida para esses homens. Tinha que limpar, arrumar a casa, tudo você pode imaginar. Então, assim, eu fiquei praticamente um empregado. Minha mãe me obrigava até a fazer massagem no pé dela e no pé do meu padrasto. Se eu não fizesse, o couro cantava. Então, mal ele entrou, ela, além de me obrigar a chamar ele de pai, ela me obrigou a tomar banho com ele. Ela me obrigava a tomar banho com ele. Você, Então, esse padrasto também te abusou ou não? ele tentou abusar de mim quando eu tinha 17 anos de idade. Com 17 anos já. E isso foi quando eu fugi de casa pela primeira vez. E Porque aí, o que como é que foi acontece? essa fuga? Então, Aham, pode o que, continuar. o que acontece? Aí passou, aí quando foi 12 a 13 anos de idade, eu comecei a ter uma afinidade por ele e comecei a chamar ele de pai. Por quê? Porque foi através dele que eu comecei a ter liberdade. Entendeu? Porque ele, tipo, a minha mãe me dominava muito, a minha mãe não deixava eu sair de casa. A minha mãe tinha uma possessão muito grande, muito grande. Eu não podia nem sair para brincar que ela não deixava. Ela ficava, era uma possessão assim, anormal em cima de mim. Então ele começou a botar uma barreira nisso, tipo, deixa o menino, ele tem que fazer amizade, ele tem que ir pra rua. Era uma coisa tão estranha que quando ia comprar roupa eu não podia escolher, era ela que tinha que escolher minhas roupas. Então assim, ele começou a ajudar, a me ajudar a ter liberdade. Então eu dentro de mim pensei o quê? Esse cara é legal, então vou agradar ele e vou chamar ele de pai só para eu poder. Foi onde ele reformou a casa, fez um quarto para mim, para minha irmã, me deu um videogame. Então eu comecei a levar ele tipo como amigo só para eu conseguir o que eu queria. Aí quando chegou com 13 a 14, 13 anos, eu conheci uns amigos e através desses amigos eu me envolvi. Tem um som aí no fundo estranho, tá ouvindo? Tipo uma interferência. Aí o que que acontece? Está no tipo uma interferência. Aí o que que Eu não estou acontece? ouvindo. Eu tô ouvindo tipo uma interferência. Aí eu conheci uma galera de rock. E através dessa galera de rock, eu conheci umas pessoas que eram envolvidas com bruxaria. Então eu comecei a dar um tempo de candomblé. Falei com a minha mãe que eu não queria mais ir e tipo, ela recebeu a permissão para eu não ir mais e só a minha mãe fazer os procedimentos. Mas a minha mãe fazia os procedimentos lá em casa, tudo normalmente, e eu ocultamente, sem ela saber, eu comecei a me envolver com magia negra. E eu fiquei até quando eu fugi de casa. Porque quando foi 17, aí passou 13, 14, 15, aí eu já saía. Ia pra festa de rock, saía pra casa de amigos, mas eu fazia tudo dentro de casa. Tinha que deixar tudo limpo, tudo faxinado, comida feita, tudinho. E depois eu ia me encontrar com os meus amigos que era perto de casa e consegui a autorização da minha mãe. Através dele, minha mãe sempre dizia, não vai, só que ele falava, deixa ele ir, ele tem que sair, ele tá crescendo. E eu ia para as festas, sexta-feira de noite, sábado de noite, para me envolver com as pessoas do mundo de rock. E através do mundo de rock conheci a bruxaria e comecei a estudar magia negra, sem a minha mãe saber. E quando foi com 17 anos, esse meu padrasto, eu estava deitado no sofá da sala, assistindo um programa do Jô Soares, passava meia-noite na Rede Globo, e ele foi na sala. Minha mãe estava no quarto lá com a minha irmã, estava todo mundo, estavam dormindo. E ele foi perguntando se, Tiago, você é homossexual? Porque eu era muito afeminado, eu tinha muitos trejeitos.
e todo mundo comentava na rua e eu aprontava, né? Me envolvia com muitos homens, saía com muitos homens casados. E ele veio falar, olha, falar que minha mãe ficou sabendo, que eles estão sabendo, e ele falando que minha mãe não aceitava, e realmente minha mãe era muito agressiva comigo, e ele falou, fala pra mim que eu vou ajudar a sua mãe a entender, pra te aceitar, e eu falei pra ele o que que eu era. E ele perguntou o que que eu fazia, e eu achei ali estranho, e de repente ele veio em cima de mim e começou a tirar minha roupa. Então eu empurrei ele, foi aquele nervoso muito grande, e ele falando, eu quero fazer isso com você, eu quero fazer isso com você. E eu falei, não, 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 você não é meu pai, minha mãe não merece isso. E eu puxando minha roupa, ele tentando ali, não conseguiu, graças a Deus. E ele saiu da minha sala. Eu me lembro que ele falou assim, a minha vida é uma caixinha de surpresa, eu vou conseguir o que eu quero. E ali eu fiquei uns 3 dias sem dormir praticamente. Só sabia vomitar, tive diarreia, me tremendo, minha mãe perguntando o que está acontecendo. Eu contei para minha mãe. Minha mãe ficou 7 dias só chorando, só chorando. E no sétimo dia eles entraram no quarto, foi uma briga muito feia, uma pancadaria, pensei que ia dar morte. E depois eles tiveram relações. Depois tiveram relações, ela veio em cima de mim querendo me bater, dizendo que eu não ia destruir o casamento dela, que eu era um destruidor, isso e aquilo, me xingando tudo quanto é nome. Deu um tapa na minha cara e falou: Você tem um mês para poder sair da minha casa. Você não vai destruir meu casamento. Então eu peguei uma bolsa de roupa, sem ela ver, peguei uma bolsa de roupa, uma pouca coisa. Botei umas pedras, botei uns livros que eu tinha de magia, botei um biscoito e saí. E não sabia, só queria sair. Fugi de casa. Nisso que eu fugi de casa, eu tinha um conhecido num bate-papo e eu entrei em contato com ele. Bate-papo na época GLS, entrei em contato com ele e eu fui para Irajá. E ele deixou eu ficar lá na casa dele com uma condição, que eu fosse companheiro dele. E dali eu comecei a me prostituir para poder ter o que comer, para poder ter o que beber, para ter moradia. E no dia que eu não quis mais me sujeitar a isso, eu fui espancado e ele me colocou para fora. Então eu fiquei um bom tempo me prostituindo para poder ter onde dormir, ter o que comer, ter o que beber. Aí de lá eu fui para Niterói, de Niterói eu fui para Irajá novamente, e do Irajá eu fui para o Morro da Mangueira, onde eu quase morri, e de lá eu fui preso. Aí minha Por mãe, quê? porque eu me envolvi com um grupo de estelionatário. Ainda bem que Jesus te livrou, né, Varão? Me envolvi com um grupo de Mas, ô estelionatário. Thiago, E e quase foi aí é o preso. seguinte, Só que eu você. não, só que eu não fui fichado. Não fui fichado porque minha mãe era conhecida. Minha mãe era muito conhecida porque minha mãe ela tentou candidatura a vereadora, quase ganhou. Uma ela ganhou, mas vendeu a cadeira por um bom dinheiro. Aí ela ficou sendo secretária de educação, subsecretária de obras, assessora especial do prefeito. Então ela era muito conhecida não somente em Belford Roxo, mas em todo o Rio de Janeiro. Minha mãe era muito conhecida. Então quando eu fui fichado, quando foram me fichar na delegacia de Botafogo, eu fui preso dentro do restaurante Gula Gula. Eu recebi um golpe, depois eu explico esse golpe, e eu não tinha dinheiro para poder pagar, e chamaram a polícia, o pessoal percebeu, né? Que era um golpe de 7-1 dentro do restaurante, e me levaram para a delegacia, e ligaram para minha mãe foi lá e pagou uma propina para não me ficharem e me liberarem. Isso foi há 17 anos atrás. Aí minha mãe, na época, 17 anos atrás, pagou 2 parcelas de R$ 900. Eles falaram, se não pagar, a gente vai na tua cara e estoura a cara do teu filho na tua cara. Aí deram a minha mãe, nesse prazo, foram lá na minha casa para pegar o dinheiro. E minha mãe mandou voltar para casa. Mandou voltar para casa, mas pedir perdão à calúnia que eu fiz ao meu padrasto. E eu não tinha para onde ir, eu falei, eu peço perdão, mas nunca mais chamo ele de pai. Aí eu voltei revoltado, voltei fumando, brinco furado, orelha furada, meu cabelo já estava grande, estava aqui, já voltei já me vestindo de mulher, que eu me vestia de mulher, e eu trabalhei esse período que eu fiquei morando um tempo no Morro da Mangueira, eu trabalhava com divulgação de festas de boate, então eu tinha entrada gratuita dentro de todas as boates do Rio de Janeiro, então era uma vida de muita prostituição, porque eu trabalhava divulgando ex-demente, after, todo tipo de evento assim, homossexual, e depois eu tinha acesso para entrar nas boates. Então, assim, muita bebida,
muito cigarro, só não usei droga que eu tinha medo de usar droga. Muita prostituição, toda noite era um homem, outro homem. E depois voltei para casa. Na casa fiquei depressivo, fiquei muito depressivo. E minha mãe falou, minha mãe já sabia que eu era envolvido com magia negra. E minha mãe falou que tudo aquilo que eu estava passando foi porque era cobrança que eu tinha que raspar a cabeça. Aí eu voltei para o candomblé, foi onde eu comecei a receber entidades, fazer procedimentos mais incisivos e depois raspei a cabeça no candomblé. Aí E aí você, já era dentro, assumido como homossexual. e aí dentro do candomblé, eu me lembro que você falou também que chegou a trabalhar até no consulado, certo? Trabalhei no, isso já tinha já tinha raspado cabeça já. Eu trabalhei no Consulado Geral dos Estados Unidos. Tá, então vamos chegar lá depois, então, mais tarde. Isso, mais tarde. Então Isso aí é, eu tô nos 17 você anos, isso é lá começa, com 22 anos. você começa a trabalhar agora dentro do centro de candomblé, vai Isso. fazer a raspagem de cabeça, começa a receber as entidades e eles estão preparando você para ser um pai de santo. É, porque eu já tinha um terreno da minha mãe, né? Eu tinha um terreno, porque assim, eu fui para um candomblé com 17 anos da minha mãe. E quando eu cheguei lá, fizeram um trabalho comigo. Nisso eu dormi. No dia seguinte eu já acordei apaixonado pelo Pai de Santo. E no dia seguinte à noite eu já estava já dentro do quarto do Pai de Santo. Então eu fiquei uns 6 meses praticamente morando no barracão feito um empregado. Eu virei verdadeiramente um empregado do barracão. Era nem empregado, era escravo mesmo, bem escravo mesmo. E dali eu tive problemas, fui para outro barracão, eu fiquei rodando tudo quanto é tipo de barracão. Rodando para lá e para cá, tudo quanto é tipo de barracão. Aí com 20 anos eu entrei num outro barracão que era o da minha mãe, porque eu rodei tudo quanto é que é barracão e minha mãe ficou num outro, em São João de Meriti. E eu já sabia que tinha chamado para ser pai de santo. Minha mãe já tinha separado já um terreno, esse terreno é do lado da casa da minha tia, que hoje é a casa da minha avó. Esse terreno era para eu poder abrir meu barracão. E eu raspei cabeça quando eu tinha 22 anos de idade. Foi onde eu raspei cabeça e ali eu já sabia que eu tinha que ser doutrinado para poder ser pai, ser um pai de santo. Só que com 24 anos de idade foi minha conversão. Mas eu Com já 24 anos você já converte. porque até mesmo antes de raspar, eu já estava recebendo ensinamentos de onde eu passei para poder, né, tipo, executar esse chamado, essa função. Entendeu? Então, quando eu fui para esse barracão, eu não fui assim tão cru, digamos assim. Eu já fui já sabendo que eu ia iniciar um tempo mais, uma nova etapa de confirmação, raspagem, tudo isso. Mas eu já sabia que eu já estava sendo preparado há muito tempo para isso. E como que você, Thiago, quantas entidades você já recebia nesse período de tempo que você raspou a cabeça e começou a morar no barracão antes de você aceitar Jesus? Aí você conta esse pedacinho e nós já vamos para a parte aonde como que você conhece Jesus, como é que Deus ele fala com você. Então, a primeira pergunta é: quantas entidades você chegou a receber e dentro do barracão tinha alguém que tinha a capacidade de receber as mesmas entidades que você ou não? Isso é muito relativo. Por quê? Porque quando eu raspei a cabeça, nesse barracão em São João de Meriti, só eu que tinha essa entidade. Ninguém mais tinha. Uma delas. É, eu tinha uma entidade, entendeu? Que era chamado de orixá. Eu fui raspado de Iemanjá. E nesse candomblé ninguém Certo. tinha Iemanjá, essa entidade. Aham. Entendeu? Só eu que era raspado de Iemanjá na casa. E antes de E raspar, como. fala. Pode falar. E antes de Como raspar que eu você recebia. conhece a Jesus? Aí eu conheci com 24 anos de idade. Eu conheci com 24 anos de idade. Foi no dia 20. Eu sempre confundo. Eu acho que foi dia 24, que é geralmente festa de São João. Tava tendo uma festividade lá, né? Para uma entidade chamada Xangô. E estávamos todos no barracão lá, tudo direitinho. E eu tava fazendo tudo que tinha que fazer. A gente acorda meia-noite, faz todos os rituais, enfim.
E teve uma determinada hora em que a gente já não estava mais com os orixás, com os espíritos malignos, e eu fui para poder fazer axé, que é o nome do procedimento lá, tirar a víscera dos animais para poder preparar a comida lá dos espíritos. E de repente eu comecei a me sentir mal com aquilo tudo. Eu me lembro que eu olhei primeiro para os meus pés e eu comecei a pensar, meus pés estão sujos. Aí eu comecei a olhar para todos os meus cordões de miçanga, todas aquelas coleiras, só falando assim, né? E comecei a indagar, tô sujo, tô cansado. Aí eu olhei para trás, vi minha mão suja de sangue, aquilo tudo começou a mexer comigo. Aí eu vi as pessoas batendo cabeça pro Pai de Santo no chão, se agachando. Aí eu pensei, homem batendo cabeça para outro homem. Aí eu me indagando, por que que eu tô me questionando se eu tô acostumado com isso, nascido e criado nisso. Aí nisso eu tinha do meu lado esquerdo, assim, um porrão cheio de abô. E eu pensei comigo, eu tomo banho de água podre e bebo água podre. Só que aí, de repente, dentro de mim, mas por que que eu tô perguntando isso? Tá acontecendo comigo, eu me senti muito mal ali. Aí o que que eu fiz? Era em torno de 5 e pouca da manhã, eu lavei minha mão, peguei um cigarro, peguei um café e fui lá para a entrada. Fui lá para a entrada do barracão, bem lá na frente. Era um local bem enorme, atravessava o quarteirão, o local. E de repente eu tô lá, em conflito, fumando, bebendo café e tava tudo muito escuro. Era mês de junho, tava frio, tava muito frio, tinha um pouco de cerração. E de repente uma luz muito forte entrou no barracão e me cegou. Uma luz muito forte, muito, muito forte mesmo, mas muito forte. É, é como se você olhasse para o sol, ou então um grande refletor gigante, não tem como explicar. A luz foi tão forte que foi café, caiu o cigarro e eu defendi meus olhos assim, né, com os dois braços. E aquela luz falou comigo, eu não te fiz para isso. E tudo numa fração de segundos. Aquela voz era uma voz muito terrível. Mas era uma voz terrível, muito terrível, muito terrível. Causou pânico. Eu me tremia, queria sair correndo, mas não conseguia sair. Mas ao mesmo tempo era uma voz muito doce, não tem como, é coisa de louco, não tem como explicar. Ao mesmo tempo que era uma voz muito doce, muito maravilhosa. Era uma voz que eu queria me entregar, mas ao mesmo tempo eu queria sair correndo, que parecia que ia me engolir vivo. E aquela voz falou comigo, eu não te fiz para isso. E eu comecei a chorar muito, o coração disparou, um calor, comecei a suar, foi tudo muito rápido. E a voz falou de novo comigo, eu não te fiz para isso. E eu falei, Deus é o Senhor, saiu. Deus é o Senhor. E falou comigo novamente, eu não te fiz para isso. Aí essa mão defendendo os meus olhos, né, com a mão esquerda eu apontei para o barracão e falei assim, se isso for de ti eu vou continuar, agora se não for de ti, tira a máscara de um por um e me mostra a verdade. E aqui feito conforme você me disse. E a luz desapareceu. Aí eu volto assim porque essa fração de segundos toda a minha vida se passou diante dos meus olhos, mas toda a minha vida por completo, toda, tudo, tudo, tudo. Parecia um filme, muito rápido, tudo. E eu já era homossexual assumido, morava com um rapaz no Gramacho, em Duque de Caxias. Nesse período eu já trabalhava no Consulado Geral dos Estados Unidos, porque a minha pretensão era estudar, me formar, ir embora do Brasil e ir lá para Espanha ou para Itália. Já imagina para quê, né? E meu desejo era ir para lá para me operar, para virar mulher e ser dono de bordel lá. E fazia curso de inglês, fazia faculdade de português e inglês, que eu fazia, e morava com um rapaz, como eu disse. Minha infância toda passou diante dos meus olhos. Quando eu voltei, eu tentei me refazer, chorando muito, me tremendo, desesperado e perguntando o que foi aquilo. Muito atônito, muito atônito, muito atônito. Aí, quando eu fui ver, já era E 6 horas e a gente tinha que fazer, né, os procedimentos. E nisso que tinha que fazer os procedimentos, eu tinha que estar na frente. Eu tinha que estar na frente porque o orixá que eu raspei era um orixá da água. E atrás vinha o orixá do fogo. Então, a água, esse tipo de orixá para poder aplacar a ira, né, do fogo.
fazia parte do sincretismo, e começaram a bater os atabaques e não recebi nada. E isso, eu senti aquilo querendo vir, mas eu senti, por incrível que pareça, eu senti o meu corpo rejeitando. Não tem como explicar. Eu consegui sentir perfeitamente a entidade Iemanjá querendo possuir o meu corpo, mas era como se o meu corpo estivesse expulsando. Eu consegui sentir isso. Então, assim, foi um negócio muito terrível que aconteceu. Me xingaram de tudo quanto é nome, dizendo que ia estragar o candomblé. Foi algo muito assim, muito, não veio. Aí, com muita insistência, com muitos altos procedimentos, aí conseguiu vir, mas veio assim, a sensação que eu tive é quando estivesse sendo espancado do alto da cabeça até a planta dos pés. A entidade veio possuindo meu corpo, mas veio me arrebentando todo. Eu só sei que eu passei o dia ali, quando chegou no final da noite que acabou tudo, eu saí sem ninguém ver. Eu botei todas as minhas coisas numa bolsa e falei, aqui eu não coloco mais os pés. E saí. Você ficou quanto tempo incorporado com essa entidade, Pastor Tiago? Nesse tempo, que eu lembro que você falou que foi um período longo que você ficou incorporado com ela. Não, geralmente é assim, a gente ficou nesse dia, a gente ficou de meia-noite, eu acho que até 3 da manhã fazendo vários tipos de reza. Aí 3 horas da manhã, de meia-noite até 3 da manhã. Quando foi 3 horas da manhã, a gente recebeu essas entidades e quando foi 5 e pouco acordaram a gente. Aí quando foi 6 horas, fizeram a matança dos bichos. Quando foi 6 horas, despertou, né? A gente voltou e a gente ficou até quase 11 horas, meio-dia com as entidades no corpo. E aí você falou que não voltava mais para aquele lugar. E aí como é que Isso. foi? Você já Aí foi de noite direto para uma foi. igreja? Não, não fui direto para uma igreja. Não fui direto, porque a minha conversão foi dia 31 de julho de 2009. Entendeu? Eu peguei e não quis mais voltar para Macumba. Só que eu continuei bebendo, fumando, vivendo lá com o cara. Só que alguma coisa mudou. Porque assim, eu tinha relação sexual com o cara que eu morava, mas eu comecei a sentir nojo dele. Eu comecei a sentir nojo e dentro de mim alguma coisa falava, tá, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Então começou assim, eu ia na sede sexual, só que depois que terminava tudo, eu olhava assim pra ele com cara de nojo, ele cismou que eu tava com alguém. Então assim, eu ia pro banheiro, eu comecei a ter ânsia de vômito, eu comecei a, tipo, tomar banho querendo rasgar minha pele com nojo. E dentro de mim alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E ainda perplexo com aquela revelação que eu tive dentro do centro de Macumba. Perplexo. Aí nesse inteirinho eu procurei também, antes de eu ir para a igreja, eu fui no centro de Macumba porque eu achei que era algum problema nesse centro de Macumba que eu estava. Então eu procurei um outro centro de Macumba que na época minha mãe pequena me levou e ela pediu para eu lá acender uma vela dentro do roncó do Pai de Santo dessa casa que me levou. E quando eu fui acender vela, eu senti uma ira, uma raiva, um nojo daquilo tudo, uma vontade de sair quebrando tudo. Então eu acendi a vela, fiz tudo o que eles queriam e falaram: volta aqui semana que vem pra gente jogar bus, fazer tudo, criar, tipo refazer as aparamentos, tudo de lá, porque ficou tudo na antiga casa, né? Para você tirar, né, seus ibás, tirar tudo, você tem que pagar chão, é um valor de 5 mil, 6 mil, 7 mil, depende do lugar. Então o pai de santo dessa casa decidiu me ajudar. Ele falou que o meu santo tomou quizila com a casa. É como se o orixá não gostasse mais daquela casa. Só que eu tomei pavor daquele lugar e falei, realmente macumba não é pra mim. Macumba não é pra mim, não é pra mim. Tô E sentindo uma como que a Tô igreja ela ouvindo. aparece na sua vida? Como que você se desconecta desse mundo e começa agora a entrar na igreja, começa a ter um processo? Como foi o seu processo de libertação? Então, vou falar agora. Aí o que que acontece? Eu comecei a sentir nojo disso tudo, comecei a ter muito conflito, comecei a ficar muito depressivo, muito entristecido, muito confuso com tudo isso que aconteceu. E de repente eu peguei e num dia só, me deu uma doideira. Que eu comecei a, tipo, ter desejo por outros homens, mas ao mesmo tempo nojo e muito ainda mexido com aquela visão que eu tive dentro do centro de Macumba. E num dia só eu pedi demissão do consulado americano, só que a minha gerente na época, a Gabriela, ela até me demitiu, né? Nesse inteirinho a minha mãe descobriu que estava com câncer, né? No início de julho, descobrimos que nossa mãe estava com câncer, a minha mãe estava com câncer, né?
E eu usei isso como desculpa, ó, tô pedindo demissão porque minha mãe tá com câncer, eu vou cuidar dela. Então, como eu tinha feito um bom trabalho, a minha gerente, ela me demitiu para eu sair ganhando, né? Com ter uma boa rescisão para cuidar da minha mãe, né? Mas na verdade não foi por causa disso. Foi porque eu tava com a cabeça totalmente virada. Virada, virada, virada. Então nesse dia eu fui, tranquei a faculdade, tranquei o curso de idiomas também e liguei para algumas pessoas do barracão falando que nunca mais ia colocar meus pés lá. Aí falaram, ah, você vai morrer, vão te matar, isso, aquilo. E eu cheguei pro cara que eu morava, mandei ele ir lá, né, chegar de noite, chegar mais cedo, e falei, olha, eu quero separação. Ele, por que você tá com outro? Eu falei, eu quero separação, tô voltando pra casa da minha mãe. Aí ele, ah, você não vai levar nada daqui, não vai levar armário, não vai levar geladeira. Eu falei, pode ficar tudo. Então eu só peguei uma bolsa de roupa e voltei pra casa da minha mãe. Aí quando eu voltei pra casa da minha mãe, eu falei assim, olha, terminei com o cara. Falei assim, tá bom, fica aí. E nisso tinha, nesse dia que eu fui pra casa da minha mãe, tinha uma igreja praticamente em frente à minha casa. Em frente à minha casa era a lan house e do lado era a igreja. Nesse dia faltou luz e eles fizeram um culto do lado de fora na calçada. E eu me lembro que eu peguei o cigarro e fumando e ouvindo os louvores eu chorava muito, chorei muito, muito, muito. Nunca chorei tanto na minha vida. E eu comecei a escutar os cultos do lado de fora, do lado de dentro do meu portão, só escutando os louvores, bebendo cerveja ou café e fumando cigarro. Até que um dia, uma sexta-feira, dia 31 de julho de 2009, eu entrei dentro da igreja. E eu falei com Deus assim, olha Deus, foi dessa maneira que eu falei com Deus. Eu falei assim, olha Deus, posso ficar à vontade para falar como eu falei? Tranquilo. Eu botei É o pé direito. testemunho do que você foi, na verdade, né? Você está falando, você não está usando o linguajar hoje próprio teu, você está falando daquilo que o Senhor e a maneira que você chegou ao Senhor. Pode ficar tranquilo. Isso. Então eu Teu cabelo cheguei, está né? parecendo meu, hein, Varão? Pois é, né? Te bota um bonezinho para ficar mais bonitinho. Aí o que que acontece? Eu entrei, botei o pé direito na igreja, eu falei, botei o pé direito que para mim ia dar sorte, né? Botei o pé direito para dar sorte e falei assim com Deus, ó Deus, eu tô aqui, foi o Senhor mesmo que apareceu lá para mim lá na macumba, eu tô aqui. Agora eu digo uma coisa para você, sou viado, gosto de homem, não gosto de mulher, e o que eu sei é que eu vou pro inferno, e o Senhor me fez assim, e o Senhor já quer que eu vá pro inferno. Mas se foi o Senhor mesmo que falou lá comigo, eu tô aqui. Porque eu não sou crente, não gosto de igreja. Mas foi o Senhor lá que falou comigo, eu tô aqui. Mas eu não gosto de mulher, eu gosto de homem. E eu sei que se odeia, me odeia por causa disso, mas eu tô aqui. E entrei. Aí nisso eu tô lá, né, pensando na morte da bezerra, chorando, por que que eu terminei com o cara, por que que eu... Pensando, né, tá acontecendo algum problema comigo, tem que procurar um psicólogo, psiquiatra, não sei. E eu peguei, comecei a viajar na maionese, comecei a pensar em tudo e chorar muito. E nisso o pastor começou a gritar muito e olhando aquilo a tudo, e atrás de mim, né, eu só escutei assim, ó, psiu, psiu, psiu. Aí quando eu olhei para trás, era minha mãe e minha tia. Aí eu olhei para minha mãe e falei, o que você está fazendo aqui? Ela, eu sou crente. Eu falei, desde quando a senhora é crente? Ela, semana passada aceitei Jesus. E minha tia, olha para frente, olha para frente. Aí eu falei, mãe, nem Jesus te quer, nem Deus te quer, nem o capeta te quer, ninguém te quer, mãe. Onde a senhora é crente? Aonde? Aí, né, ela, eu sou crente agora. Eu falei, a senhora não falou nada comigo? E a macumba? E a Ançã? Aí minha tia, cala a boca e olha pra frente. Aí eu falei, mãe, nem capeta te quer, nem Deus te quer, mãe. Palhaçada, não falou comigo por quê? Aí ela, agora eu sou crente, agora eu sou crente. Aí eu falei assim, mãe, tu é macumbeira. Aí minha tia, cala a boca e olha pra frente. Aí eu dei língua pra minha tia, né, que eu era muito debochado, e olhei pra frente. Nisso que eu olhei pra frente, o pastor começou a gritar, pastor Jailson Ponte. Ai, tá trovejando dentro da igreja. Ai, ai, tá trovejando. E olhando aquilo, e de repente as irmãs do coque começou, falando em língua estranha, e rodar. E quando eu olhei aquilo, eu arregalei o olho, eu levei um susto, falei assim, meu Deus. Eu falei assim, isso é macumba. Eu olhei para as irmãs rodando, marchando, falei, isso é macumba, isso é pombogira. Eu fiquei assustado, e o pastor gritando, e a igreja inteira marchando, marchando, rodando. Eu falei, vou embora daqui.
Eu saí de uma macumba para ir para outra, é pombogira. E o pastor se escondeu atrás do púlpito. Ai, tá trovejando dentro da igreja. Ai. Eu falei, esse homem tá maluco. E eu pegando o pulso para ir embora. Eu falei, deixa eu ver. É agora, não, peraí, tem que ir embora. Quando eu fui pegar um pulso para levantar para poder ir embora, ele levantou e falou assim: a culpa é sua. E apontou para mim. Eu tava com um casaco, né? Preto, né? Ainda tava frio, por isso estava de casaco. Eu olhei assim para trás, você mesmo, de blusa preta e casaco preto, que olhou para trás. Vem aqui, eu fiz assim não. Quando eu fui ver, já estava lá na frente. Não sei nem como eu fui. E ele falando mistério, a igreja toda rodando mistério. Quando eu fui ver minha mãe chorando, minha tia chorando. E eu chorando muito, e eu sem entender porque que eu estava chorando. E ele falou assim: homem, tá trovejando dentro da igreja por sua causa. O que foi que você veio fazer aqui? Aí ele botou o microfone na minha boca. Quando ele botou, eu falei assim: vim entregar minha vida para Jesus. Aí o pessoal, daí mesmo que o pessoal pulou, falou em mistério, ele falou em mistério. E eu, não é isso que eu queria falar, não. Não é isso. Eu querendo pegar o microfone de volta, eu falei, não é isso não. Aí ele falou assim, repete. Quando eu ia anular, né, o que eu disse, saiu de novo, eu chorando. Eu vim entregar minha vida para Jesus. Ele botou a mão no meu ombro, aqui nesse lado de cá, né, com a mão direita dele, e falou assim, assim manda te dizer o teu Senhor. Não fui eu mesmo o Senhor que fui lá naquele inferno e te disse, eu não te fiz para isso? Aí minha boca caiu no chão. Amém. Aí eu fiquei, né, fiquei aterrorizado, tipo, como é que ele sabe? Ele falou, não foi, assim manda te dizer o Senhor. Não foi tu que disseste, se isso for de ti, eu vou continuar agora, se não for de ti, tira a máscara de um por um, me mostra a verdade. Aí eu chorando muito, ele falou, assim te diz o Senhor, andarás no inferno por 3 meses. Te mostrarei como é o mundo espiritual e como eles são, porque você me pediu para tirar a máscara de um por um, mas eu vou andar contigo. Daqui a 3 meses nós vamos nos encontrar novamente e tu farás a tua escolha. Porém, eu vou andar contigo. Isso foi numa sexta, quando foi no domingo eu comecei a manifestar. E eu manifestava violentamente, violentamente. Eu passava horas manifestado. Você manifestava todas as entidades que você tinha feito no candomblé, agora elas manifestavam dentro da igreja. Não, na verdade, no candomblé eu recebia entidades específicas. Eu recebia Iemanjá, eu recebia 2 tipos de pombogira, eu recebia um malandro, eu recebia um herê, entendeu? Eu recebia entidades específicas. Mas E quando na eu igreja entrei, agora, quando começa a manifestação? foram vários tipos de demônios, foi um atrás do, foram vários. Tinha demônios, às E vezes. o teu processo de libertação, pastor Tiago, ele foi um processo, porque as pessoas eles têm a ideia de um seguinte, o processo de libertação, para muitas pessoas consiste em botar a mão na cabeça, manifesta em nome de Jesus, manifesta a entidade, sai no nome de Jesus e a pessoa está liberta. Isso aconteceu com o senhor? Não é bem assim. É porque pelo fato de eu comecei a. Eles me ensinaram o que é oração e o que é jejum. Então eu comecei a mandar ver. Então eu me lembro que meu primeiro propósito de jejum foram 10 dias de 7 horas de jejum. Eu comecei a todos os dias fazer jejum. Depois parti para um jejum de 40 dias, fiquei magrinho de tanto jejuar, porque o pastor falou, Tiago, você está com legiões, então você tem que fazer jejum e oração. Então eu comecei a colar com os irmãos de oração. E eu me lembro que quando eu entrava na igreja, mal entrava, eu manifestava, e quando eu fui ver já era 1 hora, 2 horas da manhã. O pastor todo suado, o pastor presidente ele teve que enviar pessoas de outras igrejas para poder ir para lá. Ele teve que locar pastores de outras igrejas, então foi uns 10 pastores para tomar conta de mim. E E você, nesse tempo, esse tempo seu de jejum e de oração, ele servia, na verdade, para te fortalecer, para que você pudesse se libertar de fato dessas entidades, isso, desses porque espíritos. sim, pela autoridade do nome de Jesus, os demônios foram saindo. Mas ficaram algumas castas específicas que ao longo do tempo eles foram saindo aos poucos. Eu sei que eu fiquei 3 meses manifestando, 3 meses manifestando. Aí depois foi uma libertação de mente, foi anulação de maldições, foram caminhos de volta, foram renúncias de pactos, foram vários tipos de passo, etapas, restauração de identidade, foram muitas etapas, purificação do libido sexual, foram vários tipos de passo a passo, porque a libertação do homossexualismo não sai no nome de Jesus. Foram vários propósitos para Deus revelar
as causas, foram vários tipos de propósito, de busca, de intensidade, de busca para Deus me revelar onde é que foram abertos os portais por mim e pelos meus antepassados. Porque eu tive antepassados de garota de programa, meus antepassados foram feiticeiros, meus antepassados foram assassinos, foram sequestradores. Então, assim, da linhagem do meu pai só tinha prostituta, assassino, matador de aluguel, entendeu? Da linhagem da minha mãe tinha muita Ô, feitiçaria e muita pastor Tiago, prostituição. uma outra pergunta. O senhor sentia vergonha, que nem esse processo do senhor, né? O senhor começou a vir para a igreja, começa a haver algumas manifestações. Eu lembro que o senhor falava que ia para o monte, e lá no monte também aconteciam as manifestações. O senhor sentia vergonha dessas manifestações dentro da igreja e as pessoas, os irmãos da igreja, ou as pessoas de fora, te apoiavam que o senhor continuasse na igreja, ou eles te desmotivavam dizendo que o senhor tinha que voltar para onde o senhor era? Não, a igreja me abraçou muito, essa minha primeira igreja me abraçou muito, pagou muito preço e eles sofreram muitas retaliações. Eu me lembro que você viu a cicatriz que eu tenho no meu punho? Isso foi um demônio que ele me jogou. Primeiro, eles me abraçaram e esse demônio, quando ele me jogou, faltou luz no bairro inteiro. Porque os irmãos falaram que os rugidos dava para escutar na rua e até nas ruas adjacentes. Então, quando começaram a escutar os rugidos, o transformador estourou, principal do bairro, e faltou luz no bairro inteiro. A casa do meu pastor, na época, pegou fogo, ele caiu da laje, bateu de carro, os irmãos caíram doentes, as crianças todas caíram. Eles sofreram um processo por 3 meses, mas eles lutaram ali comigo e eles me abraçaram. E eu não sentia vergonha, porque eles fizeram uma campanha. O tema da campanha era -1 e sou mais você do que eles. Então, onde ele me viu, ó, sou mais você do que eles, sou mais você do que eles. E eles começaram a, tipo assim, Tiago, resiste, o corpo é seu. Então, às vezes eu queria manifestar, mas resistir. Tiago, é você que tem que rejeitar da tua vida. E às vezes diminuía, sabe, aquela sensação de possessão, só que às vezes vinha rasgando e vinha com tudo. E eu via, né, eu tinha muitos vômitos, então fisicamente não saía nada. Mas Deus permitia eu ver o que saía pela minha boca. Então saía crânio da minha boca, saía terra, saía sangue, saía pênis, saía órgãos, saía pedaços de ossos, saía patas de cabrito, saía muita cobra da minha boca, eu via. As cobras saíam e picavam meu corpo. De repente aquele demônio me enforcava. Então eu via muita coisa saindo pela minha boca do mundo espiritual. E eu via muita coisa mesmo. Eu vi, Deus permitiu os meus olhos serem abertos no mundo espiritual, que eu comecei a ver como eram os demônios. Tanto que eu fiquei 3 meses muito magro de tanto jejuar e muito perturbado. Eu já estava na rua discutindo com os demônios, que eles me perseguiam, não deixavam eu dormir. Eu fiquei 3 meses quase louco. Quase 2 vezes manifestei na rua que o meu corpo se entortava todinho, igual a epilepsia, queria me jogar na frente de caminhão. Então, assim, eu passei um, um perrengue durante 3 meses mesmo. E quando eu fiz 1 mês de crente, eu sofri esse acidente, que foi um demônio que me jogou numa vidraça que partiu meu punho. E eu quase perdi minha mão e fiquei internado no hospital de Saracuruna. Mas ali eu peguei uma chave. Ali eu peguei uma chave porque eu descobri ali que foi algo que foi feito na minha infância. Porque eu estava passando roupa e eu comecei a escutar muitas vozes de blasfêmia, coisas que eu não uso, eu falei uma sensação muito ruim. E de repente apareceu uma mulher como uma odalisca. Essa mulher, ela tinha um corpo muito acentuado, um peitão muito grande, a cintura muito fina, um balaio muito grande, uma cintura muito grande. Ela estava vestida igual uma odalisca, só que ela tinha aqueles paninhos, né, igual a odalisca fica aqui, né? Ela tinha um pênis pendurado aqui no meio, ela tinha olhos por todo o corpo, ela tinha marcas por corpo, era uma potestade. Ela estava com uma coleira grossa, e nessa coleira ela estava segurando um demônio muito grande. O braço dele parecia ser minha coxa. Ele era metade homem, muito musculoso, muito grande, e metade touro. E dentro de mim, eu olhei e falou dentro de mim, esse é Moloque. Então ali eu entendi que tinha algo na minha infância. E ela falou assim, como é que foi que ela falou? Você não tem condição de lutar com a gente, volta.
E eu falei, não, eu te repreendo em nome de Jesus. E ela riu e falou, você não tem autoridade para me expulsar. Ela tirou e era uma boca igual de um tubarão. Daqui até aqui, cheia de garras, ela dava gargalhada. E o demônio puxou a lança para vir por cima de mim. Nisso que ele puxou a lança, desapareceram e eu comecei a manifestar. Só que eu rejeitava. Então esse demônio pegou meu corpo e saiu quebrando tudo dentro de casa e me jogou numa vidraça e estourou meu punho. Foi ali que eu descobri que tinha algo na minha infância. Aí a luz voltou, me socorreram, aquela coisa toda, me levaram para o hospital. Eu me lembro que me levaram para o Apolo 11 no lote 15 e eu tinha perdido muito sangue. Isso eu nunca contei para você, lembrei agora. E eu me lembro que eu estava lá todo enfaixado e eu falei, me dá água, eu tô com muita sede. Primeiro, né, os seguranças não quiseram deixar eu entrar, porque eles viram aquela banho tudo sujo de sangue, então eles viram que era grave e falaram, não, vai para o hospital de porte. E de repente veio alguém, né, com uma túnica branca, um homem negro com uma túnica branca, com aquela roupão de médico, né, e uma moça com uma cadeira de rodas. Meu amigo, foi impressionante. Eles me jogaram do carro, me botaram numa cadeira de roda, assim, né, e me levaram para a portaria da emergência. Só que não deixaram entrar. Aí nisso eu fiquei de pé para voltar para o carro. Veio do nada, abriu o portão e veio esse médico com uma mulher, com a cadeira de roda. Senta aqui que eu vou te ajudar. Aí me botaram e me levaram lá para dentro. E nisso limpa, faz isso, faz aquilo. E eu falei, quero água, eu tô com muita sede. O médico ele chegou bem pertinho de mim, fez minha cabeça e falou assim, Tiago, se Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer e beber, você aguenta ficar um pouquinho sem beber de água. Foi ali, aquilo ali tranquilizou meu coração. Falei, Deus está comigo. Aí quando ele foi mexer, aí veio uma outra pessoa. Não mexe, não mexe, deixa eu ver. Aí olhou e falou, tem que levar ele para um grande porte. Aí me botaram numa ambulância e me levaram para o estado de Saracuruna. E lá eu fiquei internado para poder operar. Nisso que eu fiquei internado foi onde eu comecei a ter visões. Mesmo manifestando, Deus começou a me dar visões. Eu vi tipo uma nuvem e essa nuvem se abriu como se fosse um grande telão. E eu vi a minha mãe mais nova e grávida, ela com barriga, e falando assim, você quer ele? E quando eu olhava assim pro lado para ver com quem minha mãe estava falando, era minha mãe de novo, nova, com um punhal na mão e com uma roupa assim igual de bruxa, assim toda negra, e falava, eu quero esse menino para mim, ele é meu, me dá. E minha mãe falava, axé, ele é teu. Aí eu escutei a voz de Deus, a mesma voz que eu escutei no Céu de Macumba, falando, em você encerrarei todas as maldições da sua família e em ti vou iniciar uma nova geração bendita. E aquilo Glória a Deus. desapareceu. E eu fiquei, maldição, família, uma nova geração bendita. E eu fiquei assim. E quando eu cheguei em casa, né, teve o pós-operatório, aquela coisa toda, eu perguntei à minha mãe se isso aconteceu. Minha mãe ficou irada. Quem te falou? Quem te falou? Quem te falou? De onde você tirou isso? Eu falei, mãe, eu vi, Deus me mostrou. E ela não quis entrar muito no assunto. Ela não foi bem assim, não. Aconteceu algo assim, mas não foi bem assim, não. E passou os 3 meses. Nisso que passou os 3 meses, eu tive um outro encontro com Jesus no monte. Ele usou uma pessoa e trouxe as mesmas revelações, as mesmas coisas que falou no centro de Macumba, falou para mim e falou para poder fazer minha escolha. Eu falei, faço a sua escolha. E eu falei, escolho te servir. Aí falou, a partir de hoje os demônios nunca mais te tocam. E começou a fazer promessas, vários tipos de promessas. E falou, recebe o meu espírito. E eu comecei a falar mistério, comecei a marchar junto com essa outra mulher. Aí eu botei a mão no ombro dela e Deus me tomou em profecia para essa mulher. Glória a Deus, que coisa linda, Né? Aí profundo. quando foi no outro culto de domingo, Deus estava me usando em profecia para a igreja. O pessoal ficou doido. O pessoal ficou doido. Só que assim, eu sofri muita barreira. E eu sofri muito dentro da igreja, porque eu era muito afeminado. Então muita gente não aceitava. Quando eu comecei a ficar firme mesmo, eu comecei a sofrer muita perseguição, porque eu falava em línguas, Deus me usava muito com visão e revelação, mas ao mesmo tempo era muito afeminado. Então era toda uma transformação. A minha voz não era assim, a minha voz era igual de uma mulher. O meu rosto era muito afeminado, nem barba crescia. Depois que eu me converti, a minha fisionomia começou a mudar,
comecei a ter barba. Os meus ombros, o nível de possessão era tão grande que tinha gente que achava que eu usava remédio para ficar com o corpo feminino. Então, depois que eu me converti, que cabelo começou a crescer, de barba, meus ombros começaram a se desenvolver, o meu traseiro e minhas coxas começaram a diminuir, a minha cintura deixou de ser fina, começou a largar, minha voz, eu comecei a vomitar, eu vomitava muito, que Deus falava que tinha demônios castras na minha garganta, Deus falou que tinha nos olhos, Deus falou que tinha no canal anal, Deus falou que tinha no órgão genital, Deus falou que tinha áreas da alma, Deus falou que tinha demônios que vieram da família, da árvore genealógica. Então foi todo um processo de muita busca. Era a busca que eu ficava no monte quase todos os dias, de meia-noite até 4, 5 horas da manhã em oração. Jejuava todos os dias eu jejuava. Só que eu Amém. não tinha uma compreensão muito profunda do que era herança espiritual. Então foi através do Silk que eu tomei conhecimento de eu tinha conhecimento dessas heranças, mas eu não sabia como anular elas. Então foi através do Ministério Silk da Tânia Teresa que eu consegui fechar a porta, porque eles não tinham mais acesso à minha vida, porque eu tinha um nível de busca. Mas eu era muito atormentado e perseguido porque as portas espirituais elas estavam abertas, mas eles não conseguiam ter um acesso imediato na minha vida porque eu tinha um nível de busca muito grande, e eu usufrui de muita intimidade com Deus. Isso Deus foi me curando das rejeições, Deus foi me curando do complexo de inferioridade, Deus começou a minha esposa me ajudou também muito nesse processo, porque quando eu casei ainda tinha muita dificuldade, porque minha esposa foi minha primeira esposa. Então é toda uma questão de restauração de identidade, compensação de prazer, porque eu tive um nível de prazer no mundo, só que agora eu tenho que ter um nível maior de prazer com a minha esposa na presença de Deus. Então foi todo um processo de compensação de prazer, ativação do meu prazer natural do homem para com a mulher, porque o meu prazer estava corrompido por demônios. Porque o que faz um homem sentir prazer num órgão anal se não foi criado para poder sentir prazer? É a dor, mas a contaminação de demônios fazia eu sentir prazer num lugar que não foi feito para ter prazer. Então é toda uma purificação de corpo, de alma e espírito muito intenso. Então, assim, descobrir o novo. Então, em suma, o meu processo de libertação durou em torno de 2 anos e meio a 3 anos e meio. 2 anos e meio, 3 anos e meio. E aí você hoje é Até um para cara que poder é um pastor. ter o controle, até ter o controle e resistência, porque ainda alguma coisa eu sentia me puxando. Por exemplo, até antes do Silk, eu sentia que tinha uma perseguição. Eu não queria, eu comecei eu comecei a buscar a Deus de uma tal forma que eu comecei a anular todo instinto e desejo carnal sexual e pedir para ter nojo. Então, ao mesmo tempo que eu sentia nojo, sempre tinha uma interrogação dentro de mim. Eu escutava tabaques, eu sentia cheiro de cachaça. Todo dia para eu dormir era muito difícil, porque eu escutava tabaques, escutava cantigas. Então toda noite eu tinha que levantar, exercer um perímetro de guerra, de batalha, para preparar o meu sono para eu dormir. Aí a irmã aí falou como eu conheci minha esposa. Eu conheci minha esposa, eu tinha um ano na presença de Deus, eu conheci um profeta na casa da minha mãe na fé, a Kelly. E esse profeta, ele falou que eu ia trabalhar num hospital, nesse hospital meu uniforme seria azul e que lá eu conheceria minha esposa. E um ano, minha mãe em tratamento do câncer, eu precisei trabalhar de noite para de dia acompanhar minha mãe a fazer quimioterapia, braquiterapia, radioterapia. Era eu que acompanhava minha mãe. E eu comecei a trabalhar como recepcionista noturno no hospital. Meu uniforme era azul e eu já ouvia a voz de Deus. Eu tinha ainda tenho intimidade com Deus, né? Sempre tive uma vida de muita busca. E o Espírito Santo falou comigo: essa noite você vai conhecer sua esposa. E quando ela passou a técnica de enfermagem, quando ela passou, o Espírito de Deus falou comigo: essa é tua esposa. E eu falei assim com Deus: não, não quero não, ela é muito branca e tem o cabelo curto e cabelo crespo. Eu quero uma morena chocolate do cabelo liso. Eu falei: se for para eu ser homem, eu falei: Deus, se for para eu ser homem, eu quero uma morena chocolate do cabelo liso.
Aí, ali, Deus começou a colocar. Eu fiquei muito feliz, porque eu comecei a gostar dela. Comecei tipo, ter uma curiosidade, coisa que eu nunca senti. Então, assim, eu comecei tipo, ter saudade de ouvir a voz dela. Comecei a orar pela nossa vida para Deus confirmar. E hoje a gente está casado. Dia 25 desse mês a gente faz 8 anos de casado. Nós fazemos 10 Glória a anos, Deus. já fizemos 10 anos de conhecidos e fazemos 8 anos de casado agora dia 25. Dia 25 Glória desse a mês. Deus. E hoje Amém. eu sou um libertador da casa do Senhor, sou pastor presidente de um ministério, sou casado, bem casado, amo minha esposa, sou muito bem resolvido. Existe libertação de homossexualidade, sim. A Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. Lucas 1,37 diz que para Deus não existem impossíveis. E hoje eu sou um novo homem. E hoje eu sou feliz, porque eu era muito feliz. Eu era muito vazio, eu era muito irado. Eu tinha muita revolta. Consegui liberar perdão para minha mãe, consegui liberar perdão para as pessoas que me estupraram. Eu liberei perdão. Eu liberei perdão para minha família, porque quando meu padrasto tentou me estuprar, ninguém acreditou em mim. Então isso que gerou mais a revolta, mais ódio ainda que eu tive, foi porque minha mãe não acreditou. Eu com 12 anos de idade eu peguei uma faca para matar minha mãe de madrugada, de tanto ódio que eu tinha dela. Então o meu maior desafio mesmo foi perdoar minha mãe. Que mesmo depois de morta eu tinha dificuldade de perdoá-la, né? Ô, Tiago, E deixa eu te fazer uma pergunta. Nós vamos. A Mayara está perguntando como é que você conheceu o Silk. O na nosso tempo, né? verdade, Infelizmente, o estourou. nosso, o nosso tempo, infelizmente, como nós começamos um pouquinho mais tarde aí por conta dessa interferência que deu, né? É assim, nós vamos estender aí mais 10 minutinhos, 15 Tá, minutinhos. tá. Então, assim, senão fica muito tarde, pessoal, o horário é bom, a não ser que vocês não liguem, a gente vai estica mais um pouquinho aí. Eu não tenho problema, né? Mas a Mayara fez a seguinte pergunta: como que você conheceu o Silk? Então, quando eu fiz 1 ano na presença de Deus, Deus falou comigo que a minha libertação seria por etapas, seria progressiva, e que a etapa final seria num evento missionário, onde Deus me colocaria dentro de um avião, dentro de um ônibus, e eu ficaria para lá e para cá viajando, e que lá seria a etapa final da minha libertação, e ao mesmo tempo eu ia trabalhar nesse projeto que nasceu no coração dele, que era um projeto de libertação. Aí eu conheci o Silk através de uma amiga, entendeu? E essa amiga, quando ela me falou, o Silk, o senhor falou, é esse o projeto que eu te disse há anos atrás. Eu tinha 1 ano de crente. E eu fui para o Silk em fevereiro de 2018, que a última etapa era anular a herança espiritual. Então, quando eu cheguei no Silk de São Paulo em fevereiro de 2018, Deus falou assim: é aqui. Você vai resolver tudo o que tem que resolver e vai trabalhar aqui. E eu falei, por que que o senhor nunca resolveu tudo de uma vez? E o Deus falou assim comigo: teu corpo não ia aguentar, nem a tua alma. Sua mente não ia aguentar. E eu queria te ensinar através do seu processo. O seu processo eu quis te ensinar o que é libertação. Então, quando eu fui ministrado, eu fui até ministrado pelo pastor Marcelo. O pastor Marcelo, no final, ele botou a mão, ele falou para mim assim: Deus me disse que você é libertador, que você está apto para esse trabalho e que você vai trabalhar aqui conosco. Vou te indicar para a pastora Tânia. Aí me indicou para a pastora Tânia e a pastora Tânia me convidou para ir no próximo como intercessor. Aí no próximo como intercessor eu trabalhei com o pastor Leonardo. E por incrível que pareça, as chaves dos dois atendimentos, Deus me revelou. Aí o pastor Leonardo falou assim: você já está pronto, negão. Você não vai ficar de estágio, não, vai trabalhar. Ele voltou e me deu uma ficha para eu atender. E fluiu assim de uma forma maravilhosa, bem tremenda mesmo, bem tremenda, bem sobrenatural. Aí ali eu já entrei na equipe. E aí, o primeiro dia seu de Silk, como conselheiro, como intercessor, você ficou no quarto de quem? Do Fabiano, do pastor Fabiano. Ah! Deu maior sorte, hein, Marão? Eu, você e pastor Marcelo, vocês me ensinaram muito. Assim, eu cheguei apto, porém, ali eu me desenvolvi, cresci.
Aprendi muito mais ainda com o pastor Antônio e com você, mas eu aprendi demais, 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 muito mesmo. Eu quando cheguei lá, eu achei que eu sabia muita coisa, que eu estava apto, só que eu descobri assim, meu Deus, eu acho que só estou com uns 20 ou 30%, né? Eu pensava que eu Na verdade, mergulhava. você Na ve- soma muito, né, Varão? Você é uma bênção, cara. Eu, Deus usa eu muito achava que eu você. mergulhava, mas eu descobri que eu estava com a água na metade. Falei, meu Deus, que terrível. Tem uma história engraçada, né, gente, com ele. Você O se pastor lembra, Tiago, tu ele se chegou lembra lá da na minha casa. profecia? Tu se lembra da profecia que teve lá? Eu acho que a pastora Andréia se Qual? lembra. Teve um mover lá de vasos muito grande e uma menina começou a falar em mistério em lírico e Deus me interpretou e eu fiquei de pé e eu falei assim, Deus me deu a interpretação dessa irmã. Deus estava usando ela em línguas em lírico. Era para a pastora Tani, Deus me deu a interpretação para o Silk. Eu acho que eu me lembro, mas fala aí, Viu? comenta aí. A pastora Andréia se lembra. Foi um mover muito grande, muito. Ele pega no meu pé, pastora. Ele me perturba. E quero dizer para vocês que o pastor Fabiano aprendeu a limpar o quarto, aprendeu a arrumar a cama, aprendeu a acordar cedo, tudo a ser pontual, porque eu fiquei no pé dele. Ele ficou me chamando de Cris Vocês não, 2. Ele gente, falou não assim, ó. acredita nele, não. Ele falou Não assim, acredita nele, porque ele ficou fala- ó, ele dois falava anos de assim, silk. O vou Thiago falar, só foi no vou batismo. falar. Vou falar, fica quieto que eu vou falar. Aí eu falava A assim, hora ele, que. meu Deus, eu venho pra cá pra poder ter um refrigério das perturbações da Cris. Quando eu chego aqui, eu tô com o irmão da Cris, Cris de calça. Eu falei, vou falar tudo pra tua esposa, arruma isso aqui. E Ó, ele zoava esse demais, e eu contexto. falava, cala a boca, para de brincar, toma postura. Eu dava tanto, ó, gente, eu dei muito puxão de orelha. Fala a verdade, assume, assume. Ó, deixa eu Todo contar uma história vermelho, para vocês. todo vermelho, aí se entregando. Um dia o Thiago estava dormindo, muito cansado, né? E eu gravei ele, e assim, onde que dorme homem, o pessoal às vezes ronca, né? E aí tava eu, ele, o pastor Marcelo, aí eu gravei um pouco do ronco dele, Pastor e aí mostrei Felipe! para ele no outro dia. Mostrei para ele no outro dia, né? Falei assim, Thiago, olha só esse negócio, escuta aqui. Aí coloquei só o ronco, mas ele não via quem era, né? E aí, quando ele viu isso, ele falou assim, rapaz, quem é que manifestou? Eu falei, ó a cara do cara. Aí mostrei ele dormindo, sabe o que ele falava? Você editou, você tá me zoando. Ele editou. Gente, o pastor de vocês é tão sem vergonha que ele fez um vídeo e botou um fundo roncando e falou pra todo mundo que era eu. Olha, olha, teve uma vez que eu tava tentando dormir, ele me puxou da cama e me jogou no chão. Eu falei assim, tu vai ver. Quando ele dormiu, eu puxei, ele falou, não dorme não. Puxei ele, joguei da cama. E ele queria dormir. Eu não dorme não. Eu fiquei quase meia hora perturbando, não dorme não. É o S13. Por nossa causa, todos os homens saíam dos quartos e iam lá pra gente, pra poder ficar brincando com a gente. Os caras que estão envolvidos com a gente falavam que era Coab de Cesáreo Lange, né? Nisso, quando eu não Era acordava, o... quando eu ficava 2 horas, vamos sair para comer cachorro-quente, vamos sair. Conseguia fazer a cabeça de todo mundo para gente entrar no carro para sair para lanchar. Agora, ô Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos voltar aqui para a gente poder ir para os finais. A Raquel tá acordada? Tá dormindo. Tá no quarto Ah, eu ia dormindo. falar para a Raquel aparecer para o pessoal conhecer ela aí, rapaz. Ô, meu amigo, ela tá dormindo porque ela acorda às 5 horas, porque o primeiro horário dela no hospital é 6 horas. É, tem gente que trabalha, né, Varão? A gente também trabalha, né? Tá me chamando de preguiçoso, varão? Me Olha respeita, só, varão. ó, Vai mostrar uma foto dela aqui, minha e o, dela. o Felipe tá falando assim, ó, teve um dia que o pastor Fabiano quase matou o pastor Tiago do coração. Agora até tu, Brutus, vai começar. Eu e ela. Olha aí, ó, Raquel. Bonitona, né? Bonitona, parabéns. Ó, o pessoal tá te dando parabéns. Foi quando que Bastante gente aí dizendo, pastor Pastor, Francisco. Pastor Felipe, É, ele já me matou quase várias vezes do coração.
Que susto que ele me dava. Sangue de Jesus tem poder. Gente, olha, isso aí era muita intimidade. Nós somos muito amigos, não é? Na É, verdade, nós temos uma equipe aí de amigos que trabalham conosco, que são bênção, não é? Na nossa vida, bênção mesmo assim. Então, assim, é muito bom poder estar com todos vocês. Deus abençoe os nossos irmãos de Joinville, pastor Francisco, pastora Cléo, pastor Beto, pastora Andréa, pastor Felipe Schmitz, né? Toda essa família aí abençoada em nome de Jesus. Pastora Anice tá aí, pastor Chico, pastora Andréia. Eu vi aí, Ó, pastor rapaz, Felipe. um monte de gente falando que você vai ser pai aí, varão. Olha só, os Eu profetas dos recebo. querubins, Tô só trabalhando manto, firme para isso. aleluia. E Você está trabalhando? É. Teve quando a Cris ficou grávida, né? Teve um cara que falou assim: Ô pastor, como é que faz? Eu falei: rapaz, trabalho é duro, né, meu irmão? 2, 3 vezes aí na semana, batendo forte. Ele falou: ah, então o problema tá nisso aí. Eu falei: o quê? Ele falou assim: vou ter que diminuir as vezes, eu tô pegando todo recebo, pastor dia. Chico. Recebo, pastor Chico. Pastor Chico que me abençoou com unção de pai. Eu recebo. Ele tem a E o unção de Chico Abraão. manja, hein, mano? É, ele tem a unção de multiplicação. Eu recebo. O pastor Francisco, ele é o cara, meu irmão. Eu já botava a mão na cabeça. Se ele falar para mim que eu vou ser pai ainda esse ano, eu já boto Eita. a mão na cabeça aqui agora. Já ligo na hora. Mas, Mas pastor assim, Tiago, é o seguinte: eu amo eu muito quero dizer vocês. Eu assim, amo varão, que demais vocês. é uma honra muito grande. Nós podemos saber assim que o Espírito Santo de Deus ele transforma homens, que o Senhor ele pode pegar um cara que ele está totalmente destruído, com uma vida destruída, um cara que sofreu violência sexual, sofreu abuso, que passou todo um processo, não é? Mas que Deus fez algo maravilhoso na vida dele. Então, assim, ver hoje o Senhor, não é, firme, bem, casado, transformado, não é? Ver o Senhor assim sendo um cara fantástico, o Senhor é, rapaz, para mim não tem preço. E só me faz acreditar em uma coisa, que Jesus de fato ele existe, que de fato Jesus ele de fato transforma histórias, não é? Porque o Senhor é uma prova viva de que o Espírito Santo ele liberta o homem quando esse homem ele permite. A minha pergunta para o senhor fazer as suas considerações finais, agradecimentos. O seu processo de libertação, o senhor considera que ele foi fácil e manter-se na presença de Deus foi fácil? Não, nem um pouco. Porque quando eu entrei para a igreja, era um outro mundo. Foi um outro mundo. Eu era de um mundo. E de repente eu entrei em outro mundo. Então assim, eu pensei que eu ia ficar maluco. Não, para definir, eu pensei que eu ia ficar maluco. Eu tive muitos conflitos, eu chorava. E no início, meu primeiro ano na igreja, e eu queria pecar. Eu ainda tinha desejos, e eram desejos violentos. Eu era uma pessoa que, em uma madrugada, eu ficava com mais de 3 homens. Num dia, eu saía com mais de 4 homens. Então, eu era muito devasso. Eu morava praticamente dentro de Macumba por muito tempo. E depois eu fiquei indo na sexta, só saía segunda ou terça de manhã. Entendeu? Eu tinha uma vivência, eu tinha um costume, eu tinha um comportamento, eu tinha uma linguagem, eu tinha um pensamento, e de repente você descobre que tudo aquilo que você viveu é uma mentira. Você descobre que tudo aquilo que você viveu te adoeceu e que você tem a oportunidade de uma cura, mas essa cura você precisa seguir e trilhar um caminho. E que para trilhar nesse caminho, esse é um caminho cheio de pedras e espinhos, e que nessa travessia você vai se desfazer de tudo aquilo que você fez. Você tem que anular tudo o que você fez, passo a passo de tudo, entendeu? Caminho de volta, pedir perdão para as famílias que eu destruí e muita coisa, muita coisa. Então, assim, eu quase fiquei maluco, quase eu fiquei perturbado mesmo. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu, quando era no mundo assumido, eu não sofri tanto preconceito. Sofri muito pouco, eu era assumido. Eu sofri preconceito dentro da igreja, porque a igreja não está Você preparada para acha? receber uma lésbica e homossexual, não está. Eu sei o que eu passei dentro da igreja. Se fosse
A minha primeira igreja me abraçou, mas a minha segunda igreja só eu sei o que eu passei. Então, assim, teve muita gente que me abraçou, isso eu não posso deixar de reclamar. Tive muita gente que me abraçou, que me ajudou. Até hoje, eu tenho uma amizade, assim, um amor muito grande pela Jaqueline. Eu digo que ela é minha mãe na fé. Ela, desde o dia que eu me converti, ela me acompanha até hoje. A gente mantém uma aliança. Era ela que me ensinou a orar, ela que me ensinou a jejuar mesmo, ela que me ensinou muito, ela que pagou muito preço pela minha vida. E até hoje a gente tem uma amizade assim fora de série. E é engraçado que hoje hoje eu dou, lhe ensino para ela a libertação, né? Ela é Glória a diaconisa, Deus. eu ensino ela para a glória de Deus, para honrar a glória do nome do Senhor. Ela se orgulha muito de mim, mas ela é testemunha ocular de tudo que eu passei. E assim, depois de 2 anos que eu me converti, minha mãe faleceu. E depois que minha mãe faleceu, eu sofri uma agressão de parentes e eu fui expulso da minha própria casa, onde eu fui nascido e criado. Comecei a passar necessidade, dormindo no monte, dependendo dos outros para ter o que comer. Fui para uma outra igreja na Tijuca, passei muita humilhação. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu vi uma panela na casa desse pastor, tinha costela com batata e agrião, e eu pedi para eu poder comer, que eu estava muito fome, muita fome. A esposa dele deu para mim um saco com 3 pães mofados. Falou, não, come aqui, missionário, para não estragar. E eu comi dando glória a Deus, porque eu pensei, bom, se eu comia coisa podre da macumba, então isso aqui não é nada. Mas eu também entendi que aquilo era um Amém. processo de transformação para Deus trabalhar o meu eu, porque eu era muito soberbo, muito arrogante, muito vaidoso, muito prepotente. Eu feri muita gente e eu entendi que eu estava sendo um vaso sendo amoldado na mão de Deus e que eu precisava passar pela humilhação. Mas se eu te falar que foi fácil, não foi. Porque eu sofro perseguição até hoje. Até hoje tem gente que já teve gente que chegou na minha cara, gente grande que falou que não acredita na minha libertação. Eu não acredito e eu respondo na lata, eu não preciso que você acredite. Não estou nem aí se você acredita ou não. Então, assim, até hoje, é, essa dificuldade na live, as outras lives que eu fiz para Ministério Infantil, batalha, a mesma coisa. Então, minha vida é guerra, por conta de onde eu saí e por conta do que. É como se fosse um soldado do inferno, fosse agora lapidado, tá no reino de Deus e volta porque conhece o outro lado como é que é, entendeu? Então assim, Deus tem me usado muito com libertação e amo o que eu faço, amo Jesus e eu me deixo me gastar pela obra de Deus mesmo. Porque lá atrás eu me Amém. dei muito pelos demônios, então agora eu tenho que me superdoar para Deus. Glória a Deus, Thiago. Parabéns aí por essa vida. Algumas pessoas, né, perguntaram aí, eu não sei se você conseguiu acompanhar, quando é que você vem a Osasco? Eu não sei fazer o que em Osasco, eu não sei nem por que eles estão perguntando isso, né? Mas vai que você tem alguma coisa para fazer aqui em Osasco, você vai fazer o que aqui em Osasco? Olha, que desfeito eu tá fazendo na minha vida. Eu vou sim, meus irmãos. Eu vou sim, a gente vai comer um churrasco, vou aí pregar, vou aí adorar com vocês, amém? Não sei se vai ser na igreja do pastor Fabiano, porque ele acabou de fazer essa desfeita comigo, né? Felipe me convidou para ir pro Joinville. Eu vou em nome de Jesus, vou lá na casa da pastora Anice, vou em nome de Jesus, mas tu já tô acostumado com as suas desfeitas. Mas a pastora Cris vai me receber, eu tenho certeza disso. Eu Eu vou, não sei, né, pastora. se vai. Pastora Anice, eu vou aí, em nome de Jesus. Aí, a sua ovelha está dizendo que eu posso ir. Você tem casa para vir aqui em Osasco, né? Fazer o quê, né, meu Eu irmão? sei, Brincadeira, várias Thiago. casas. Você sabe que você pode vir aqui para Osasco. A primeira igreja batista independente em Osasco é a sua igreja. Nós amamos você. Nós acreditamos que tudo aquilo que sai da tua boca, meu irmão, do altar, nós cremos assim que é a palavra de Deus. Nós Tebone, cremos que Tebone, você até Tebone tá aí falando pra mim, ó. tá na carne já, né, negão? Tô falando sério aqui, você quando eu fico te zoando, você gosta, né? Eu tô falando sério, te dando moral aí, você fica com frescura aí, ó. Ó, ele tá na Anda, carne, pastor Anis, já tá olhando pro Tebora, não vê a hora de desligar para ir comer, por isso que tá gordo. faz uma homenagem dele que eu mereço. Graças a Deus, Thiago. Venha para Osasco mesmo, meu irmão. Pega a Raquel, venha para cá, vai ser uma bênção aí o pessoal te conhecer. Gente, Deus abençoe vocês. Eu quero orar pelo pastor Tiago.
Orar, agradecer por tua Amém. vida, pela tua família, meu irmão, que o Espírito Santo possa fortalecer a sua vida de uma forma muito poderosa mesmo. Amém. Você quer mostrar o teu penteado novo ou não? Não, muito obrigado, debochado. Mostra aí, mano. Ó, o meu tá crescendo, ó. Dá pra ver, ó, gente. Todo Ó, eu espírito tô passando deboche. minoxidil, ó. Todo espírito deboche. Vai saindo agora. Vai queimando. Vai queimando. Queima aí. Para de debochar. Olha, dando gargalhada, que demônio abusado. Ai, vamos orar, Thiago. Vamos orar, agradecer ao Senhor, não é? É quando você fez assim, você falou assim, eu vi o sol da justiça, aí você tirou o chapéu, viu um brilho. Eu falei, meu Deus, a cabeça dele tá pegando fogo. Não é que você tá careca também. Amém, vamos orar. Deus Vou vai me orar, abençoar. agradecer. Deus vai usar alguém para poder me abençoar com transplante capilar. Eu creio nisso. Tô orando, tenho fé, Se não tá? abençoar com transplante, é uma peruca, já adianta por enquanto, né, meu irmão? Não, eu tô orando, Deus vai me abençoar, vai usar alguém pela minha vida, eu creio. Eu também, ó. O meu já tá nascendo. Ó, eu vou orar. Tá, mas depois eu quero também Paizinho, orar. nós queremos agradecer ao Senhor por esse testemunho. Eu sei que o Senhor falou muito com muitas pessoas que talvez não manifestaram-se nesse momento, escrevendo seus testemunhos, escrevendo alguma coisa Sim, meu referente Deus. àquilo que o Senhor falou através da vida do teu filho, mas eu tenho certeza que o Senhor impactou muitas Muito vidas, que o Senhor obrigado, Senhor. transformou a vida de muitas pessoas e que o teu nome, Senhor, foi e é e será sempre glorificado através de vidas de pessoas como a minha vida, a vida do pastor Tiago, a vida de todos os irmãos que estão aí, cada um deles são preciosos para o Amém, Senhor. Jesus. Eu creio, meu Deus, eu creio de verdade, Senhor, do fundo do meu coração e espírito, que o Senhor tem protegido, que o Senhor tem sido a Obrigado. providência para o pastor Tiago. Então, Obrigado, meu Pai, Senhor. no nome de Jesus, que Em o nome Senhor de possa Jesus. fortalecê-lo. A cada dia o Senhor possa honrá-lo. Muitos irmãos, pastor Francisco, pastor André, Obrigado, pastora meu Cris, Deus. muitos deles ali profetizaram que o Em pastor nome de Tiago vai Jesus, ser muito pai. obrigado. E ele está, Senhor, buscando a paternidade, buscando que o Senhor possa trabalhar na vida dele. E eu quero pedir ao Senhor que não encerre esse ano, Senhor, Em sem que nome o de Senhor Jesus. conceda o dom, a graça de Eu ele creio, poder, Pai. Senhor, voltar até dezembro, dizendo, Senhor, que o Senhor lhe concedeu a graça de ser pai. Amém, Então, que o Senhor. Senhor possa, Senhor, Eu visitá-lo recebo. de uma forma poderosa, Eu visitar creio, a Deus. Raquel, que eles possam, Deus de Israel, estar vivendo as tuas promessas, as tuas Sim, meu providências, Deus. tudo aquilo que o Senhor tem para Eu ele, recebo e e tomo que o teu posse. nome venha a ser glorificado. Em nome Que o de Senhor Jesus. possa realizar uma transformação em nome de Jesus e Deus. que o Tiago receba, Senhor, as bênçãos do Senhor Amém, recalcadas, Senhor. sacudidas e Em nome de transbordantes, Jesus. sem medida, meu Pai, para que o teu Muito nome venha a obrigado. ser glorificado. Em Nós nome de abençoamos Jesus. a vida Muito dele, o obrigado, meu ministério Deus. Berseba, todos os Muito irmãos do obrigado, Senhor. fogo, do manto, Senhor, naquele lugar, que o Amém. Senhor possa continuar dando revelação a cada um Muito deles, obrigado, Senhor. transformando. Nós agradecemos Louvado a seja o todos teu os nome. irmãos que participaram conosco até esse momento. Nós Aleluia. pedimos ao Senhor que o Senhor possa abençoá-los, cada um deles, nas suas Deus. Amém. dificuldades, nas suas pelejas, nas suas lutas, recebam uma transformação, meu Deus, Amém, do Senhor. Senhor e que o teu nome venha a ser glorificado. Nós agradecemos ao Senhor por essa libertação em nome de Jesus, para a glória de Amém. Deus. Amém, amém e amém. Tiago, Amém. suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, meu irmão. Tiago Carvalho, com TH, e Ministério Berseba. Instagram, _ Tiago Carvalho RJ. quem quiser também pode estar acompanhando através do meu Instagram. Se você entrar no meu Instagram, você consegue alcançar o Tiago também aí, tá bom? Então, siga-nos lá, sigamos os bons, não é? E os maus também, porque aí os maus se convertem, não é? Sigam lá a gente, pastor Fabiano Gregório, pastor Tiago Carvalho, Primeira Igreja Batista Independente em Osasco, dá um like lá. Esse bate-papo amanhã vai estar na página da Primeira Igreja Batista Independente no YouTube. Eu queria pedir para vocês também que se inscrevessem na página da igreja do YouTube, não é? Primeira Igreja Batista Independente em Osasco, tá bom? Deus abençoe a todos. Tiagão, beijo no teu coração.
Te amo, Amo tu, irmão. meu Você é amigo. bênção na minha vida, viu? Saiba Te que amo. as portas da cidade de Osasco, da nossa igreja, estão abertas para você. Beijo no Foi um coração. prazer fazer essa live contigo. Amo tu, amo a pastora Cris, pastor Chico, pastora Anice, pastor Felipe. Se te não falta de mato, pastor sua, todos vocês. Amo muito vocês. Amém. Deus abençoe. Elivelton, como é que sai aqui que eu não sei? Gente, Deus abençoe você. Então, amanhã essa live vai estar já disponível no YouTube da igreja, Primeira Igreja Batista Independente. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe os nossos irmãos aí de Joinville, Deus abençoe a cada um dos membros da Primeira Igreja Batista Independente em Osasco. E a semana que vem nós vamos estar falando, fazendo um bate-papo muito gostoso com o pastor Leonardo Carvalho. Nós vamos falar, ele é filho do pastor Otto Teixeira e da pastora Tânia Tereza. Nós vamos falar a respeito da infância dele. Não vai ser um papo de libertação, mas vai ser um papo para nós podermos conhecer um pouco a respeito dele, da sua história, da infância. E eu creio assim que vai ser algo muito proveitoso, muito abençoado. Então, espero você segunda-feira que vem, às 22 horas. Nos perdoem aí, não é pelo atraso, o contratempo que teve, mas nós cremos assim que o Senhor está fazendo algo muito poderoso. Um beijo para vocês e até a semana que vem. Deus abençoe em nome de Jesus.